A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui. Onde ficou? Fernando Pessoa. Oi, Clarissa. Oi, Maíra. E aí, sobre o que a gente vai falar hoje no nosso segundo podcast da Tenda Materna? Então, Maíra, a gente vai falar sobre a nossa criança interior e todas as oportunidades de cura que os nossos filhos trazem quando eles nascem e acessam essa criança aí que vive dentro da gente. Esse tema que a gente vai falar hoje foi sugestão de uma ouvinte, que é a Natália Silva, que faz parte de um grupo de WhatsApp que a Maíra participa junto com a Natália, e a Natália também faz parte do Zum Zum de Mães, que é uma rede de apoio materno que eu coordeno. Então a gente quer agradecer a todas as ouvintes que escutaram o nosso primeiro episódio do podcast, na verdade que a gente contou um pouquinho da história, de como que começou o Tenda, falamos sobre o que a gente vai abordar aqui no podcast, como que ele vai funcionar. A gente quer agradecer todas as ouvintes que nos escreveram, dando força, motivando, que deram sugestão de tema. Muito, muito obrigada por cada e-mail recebido, por cada pessoa que escreveu no site, no Face da Bifamily, no site, no Face do Canto Maternar. Todas vocês que nos mandaram aí sugestões e nos apoiaram a seguir aqui com o Tenda. Sim, foi muito legal. Eu também fiquei muito entusiasmada e agradecida pelos feedbacks positivos, pelo incentivo de vocês, pelas sugestões. Espero que continuemos assim a cobrir as expectativas. E agora a gente tá no mês de dezembro, que é mês de Natal. Ontem até fui fazer compra com a Nara no mercado e ela ficou toda excitada com as luzes, os enfeites na rua. E aí eu fiquei pensando, nossa, tem aquela dificuldade de caminhar com a criança na rua, porque ela sempre para a cada 2 segundos para olhar uma coisinha, uma folha que tem no chão. Pois, então, ontem ela tava parando a cada segundo. Olha, mamãe, olha isso daqui, olha aquilo ali. Porque era muita distração. E eu, na verdade, tenho que confessar que desde que eu vim morar em Madrid, eu perdi um pouquinho da conexão com o significado do Natal. Eu tenho uma família gigante no Brasil, uma família pelo lado materno, e a gente sempre fez umas festas super grandes. Eu sou a 20ª de 30 primos, então a gente fazia uma festa que no mínimo tinha 60 pessoas. Com direito a presépio vivo, apresentação teatral, música, recitação de poema, aquela comida farta na mesa, um super astral gostoso. Muito sentimento de confraternização, de união. E aqui a gente nem chegou a introduzir ainda o tema de Natal para Nara, né? E também não é muito celebrado igual no Brasil, não tem o mesmo significado. As pessoas costumam celebrar aqui na Espanha no Dia de Reis, né? O Natal. E aí a família do meu marido também é muito pequenininha, eles encaram o Natal mais como um jantar. Na minha opinião, não tem uma coisa muito diferente ou muito especial. Para mim é um jantar. E, inclusive eu prefiro pensar assim, senão minha expectativa fica muito frustrada. E agora, então, acho que eu tô até animada, assim, porque a Nara tá começando a crescer e talvez eu possa começar a resgatar o significado do Natal pra minha família, né? Porque agora que eu sou mãe, eu posso fazer do meu jeito através dos meus filhos, né? Cabe a mim e ao meu marido decidir que astral que a gente vai querer dar pra essa data. E o nosso intuito hoje também é falar sobre a criança interior e trazer um pouquinho do verdadeiro sentido, assim, que tem esse espírito do Natal. Desse sentimento de fraternidade, de amor, compaixão, de solidariedade, simplicidade, um movimento que acontece dentro de cada um de nós, né? E essa época, ela traz tanto ruído, tanta distração, a gente acaba se perdendo no consumismo, mas não sei, a gente também podia aproveitar o espírito do Natal para encontrar um momento de silêncio, de reflexão, para entrar em contato com essa criança interior que todo mundo leva dentro, para encontrar uma forma de se conectar com essa criança. E a partir dessa celebração do nascimento de Jesus, trazer um pouquinho de luz e a ideia de renascimento interior. Mas que renascimento interior, né? Do que você está falando, Maíra? Que história é essa, né? A gente está falando sobre a criança interior, mas o que é esse papo de criança interior que a gente fala, né? Por que é importante conhecer e entrar em contato com a nossa criança interior? Acho que é o primeiro ponto que a gente devia esclarecer aqui no podcast. Claro. O que você acha, Clarissa? Então, Maíra, eu vou falar um pouquinho sobre o nascimento da criança, tá? E independente se essa criança sou eu quando nasci ou do meu filho, mas principalmente vamos tentar conectar com a nossa criança quando nasceu, né?
Então, a criança, quando ela nasce como se fosse uma esfera de luz, assim, né? Ela traz toda a sua potencialidade ali. Ela é um ser extremamente sensível, demandante, dependente, que está buscando conexão, porque ela sai de um processo de unidade com a mãe, né? Que ela é um ali dentro da barriga da mãe, e vai se deparar com esse mundo dual, né? Que ora a mãe tá ali, ora a mãe não tá, ora faz frio, ora faz calor, a hora ela tá inspirando, ora ela tá expirando, ora tem luz, ora tá escuro. Então ela vai se deparando com esse entorno, e principalmente essa relação dela com a mãe, que é essa pessoa que ela teve uma ligação muito íntima durante a gestação e depois que ela nasce, essa relação com a mãe vai moldar grande parte, assim, da forma que essa criança vai se perceber como ser e vai perceber o mundo. Essa relação com a mãe talvez é o primeiro portal, assim, é uma relação extremamente importante na vida de toda criança. Então, assim, como ela nasceu, desde o momento que ela nasceu, do parto, como ela foi recebida, se ela foi amamentada, como foram os primeiros anos, né? Se ela foi muito tocada, se ela ficou muito tempo, às vezes, num berço, se ela tinha vários outros irmãos e a mãe tinha vários outros afazeres e talvez não pôde dar tanta atenção para aquela criança, enfim. Toda criança, em algum momento, né, vai se sentir ferida, vai se sentir desconectada, vai sentir que a sua necessidade não foi atendida. Por quê? Porque a criança é como se ela tivesse uma necessidade de amor ilimitada, infinita, assim, ela quer, e de conexão, assim, né? Qualquer pequeno momento que ela se sente ali desconectada, a mãe, sei lá, estava fazendo um almoço, ou foi trabalhar, teve que sair daquela processo ali, né, que elas estão vivendo de muita intimidade, muita conexão, ou a mãe vieram à tona quando essa criança nasceu, muitas questões dessa mãe, lá da criança ferida dessa mãe, enfim, independente do que for, vai acontecer alguns momentos que essa necessidade dessa criança não vai ser suprida. Então, o fato é que todos nós, em algum momento, vivenciamos essa ferida, assim, né? A gente se desconectou da nossa mãe, a gente sentiu que uma necessidade não foi, e a gente vai, de alguma forma, fechando, sabe? Essas portas, assim, é como se toda aquela esferinha de luz, ela fosse apagando algumas partes de toda essa luz, assim, de toda essa potencialidade. Então, assim, eu sinto que é como se a gente fosse, né, de alguma forma, reprimindo alguns aspectos do nosso ser, porque a criança, o que ela vai pensar, o que ela vai interpretar daquilo, eu não sou boa o suficiente, ou isso daqui eu não significo tanto para minha mãe, ou eu não estou sendo olhado, ela não me ama, ela não me reconhece nesse aspecto, ela não me aceita nesse aspecto. Claro que isso é à medida que ela vai crescendo, né? E ela vai formando uma série de conceitos a respeito dela mesma, a respeito da vida. E vai usar. E essa ferida, né? É claro que a criança ela ainda não tem, talvez, todas as ferramentas, né? Ou a capacidade de lidar, de se deparar com elas, mas elas são importantes para a formação desse ser, né? Essa falta que vem aí, essa dor que vem, isso tudo é extremamente importante para a formação desse ego dessa criança, né? Para ela se perceber como um ser separado dessa mãe. Então é um processo que todo mundo vai vivenciar, todo mundo se sentiu ferido em algum momento da infância, por melhor que às vezes você acredite que foi a sua infância, nem sempre, né? Isso é bom esclarecer. Nem sempre, por mais que às vezes as pessoas falem assim, nossa, mas eu lembro, a minha infância foi muito boa, eu lembro de várias coisas ótimas da minha infância e tal, agora que meu filho nasceu, não tô sentindo nada, não tô, essa criança ferida aí que muita gente fala não vem à tona, enfim, mas pode ser que isso esteja muito inconsciente, porque o fato é que essa necessidade de amor da criança, ela é bem desafiadora dela ser suprida, assim, essa necessidade de conexão. Totalmente. Por melhor pais e mães que a gente seja, ou que os nossos pais tenham sido,
é bem desafiador, assim, é bem irreal a gente conseguir suprir isso tudo. De alguma forma, é importante para o processo de evolução que essa criança se sinta desatendida ali, que ela não seja atendida ali em algum momento para esse processo de formação. A grande questão é como que esses limites, né, que isso foi dado, como que ela foi percebendo isso. Se, por exemplo, esses limites eles são dados com amor, se a mãe ela comunica para a criança que ela vai sair, enfim, se existe todo um processo aí de perceber os sentimentos que vão vir à tona depois dessa falta ou desse momento de desconexão que a criança viveu, talvez isso, quando essa criança chegue na vida adulta, seja mais fácil dela superar essa dor. Agora, se essa criança, essa dor que ela viveu, esse trauma, esse momento aí de desconexão, essa ferida for muito forte, muito traumática, tiver coisas muito duras, é mais desafiador esse processo de superação, mas ele não é impossível, sabe? É extremamente importante entender que, ainda mais hoje em dia, eu sinto com a quantidade de informação, com a quantidade de caminhos de cura, é sempre possível a gente acessar essa dor e destampando, né? E descascando essa cebola e tirando essa dor lá do nosso inconsciente, porque é muito importante também, Maíra, a gente falar que essa dor inconsciente, ela vai guiar as nossas ações, que a maioria das nossas ações, tem pesquisas que falam que 96% das nossas ações, elas são guiadas por conteúdo do nosso inconsciente, por impressões, por traumas, pela forma que a nossa criança interior ali, ferida, interpretou a ausência dos nossos pais, ou algumas atitudes ali, ou que ela foi sentindo daquele sistema familiar. Então, isso guia por estar ali reprimido, e o que a gente reprime não desaparece, simplesmente fica ali dentro, né? E o que a gente resiste a olhar, resiste a integrar, aquilo de alguma maneira vai persistir, não vai desaparecer. Então, aquilo que está lá, aquelas feridas, elas não vão desaparecer, elas vão ganhando mais força e cada vez mais guiando e aparecendo de forma descontroladas. Porque o que é, né? Como que essa criança interior se manifesta, né? Você perguntou assim, por que a gente precisa de conhecer e entrar em contato com a nossa criança interior? Porque se a gente não integra isso, isso não vai desaparecer. Muito antes, pelo contrário. A gente vai se tornando cada vez mais reativo, mais descontrolado, mais medroso. A raiva, ela vai escapando, assim, né? A gente vai, às vezes, se apegando demasiado, sentindo muito ciúme, muita inveja. Porque é isso que essa criança sentiu lá atrás e que talvez ninguém nunca nomeou ou nunca deu espaço para que ela conseguisse expressar. E aí o que a gente está vivendo hoje são reorganizações ou cenas repetidas do que a gente viveu lá atrás, como uma grande oportunidade que a vida nos dá de compreender. É como se a gente ficasse revivendo essa dor primordial da criança ao longo da nossa vida. Por isso que é importante falar sobre ela, entender e olhar para ela. Porque senão a gente vai continuar vivendo uma série de desafios. Por exemplo, toda vez que eu vou me relacionar, eu caio no mesmo padrão de relacionamento. Meu companheiro sempre traz uma questão que ela é meio recorrente e aparece de diversas formas. Ou profissionalmente, eu tento, mas eu acabo perdendo as oportunidades de crescimento, de melhorar no meu trabalho, de fazer algo que faz sentido, ou de ganhar grana. Eu sempre faço, trabalho muito, mas sempre fica difícil, às vezes, receber o que eu mereço. Enfim, tem uma série de padrões que a gente vai se deparando na nossa vida que vão se repetindo muito pelo nosso desconhecimento da dor dessa criança. E aí a vida fica nos dando várias oportunidades de olhar para aquilo. Totalmente. E é muito interessante porque quando a gente tem um filho, a gente acaba se deparando com situações de conflito com a criança, situações que são mais desafiantes. Eu sinto que, assim, a gente que tá optando por quebrar esse padrão de violência, de não atender a criança, não, vamos olhar para as necessidades com mais
com mais carinho, com mais atenção, vamos tentar validar mais a criança. Até uma certa idade, assim, até chegar um pouco mais perto dos dois, a gente até consegue segurar a onda e levar numa boa. Mas aí chega um momento, principalmente com a tal da fase dos Terrible Two, que eles falam, né? Que a criança começa a te colocar desafios constantes, a personalidade dela vai ficando mais aflorada e, de repente, surge um descontrole emocional dentro da gente e a gente começa a reagir de uma forma mais agressiva e a gente não se reconhece, porque a gente já fez um certo pacto com a gente mesmo, dizendo, não, eu não vou repetir o padrão dos meus pais. E, de repente, quando a gente vê, a gente está fazendo de uma forma, sai muito naturalmente o lado agressivo, o lado autoritário, o lado que não tem tolerância com aquele comportamento, a expectativa de que eu quero que a criança se comporte assim, senão a gente não consegue controlar. E, na verdade, o que a gente vai percebendo nesse processo é que se a gente olha para dentro e faz uma investigação interna sincera de o que é que me dói, o que pega em mim quando acontece isso, por que me incomoda tanto esse comportamento específico da minha filha, né, do meu filho. E aí a gente começa a fazer um paralelo com como foi a minha infância, em que momento eu tinha direito de me expressar, em que momento eu tinha direito eu tive direito de me expressar, para começar, né? Eu tinha o direito de estar com raiva, de ter uma birra, de ficar incomodada com alguma coisa, de chorar. Tem tantos momentos que a gente teve que agradar a nossa mãe ou o nosso pai e reprimir um sentimento, porque a gente percebia que aquilo lá estava incomodando de certa forma e então era melhor reprimir para garantir que o amor continuasse. Ou seja, no fundo a gente está falando aqui de que a gente não recebeu o amor incondicional, que é o que a criança precisa receber, né? E é muito difícil de oferecer. Então, no final, a gente fica tentando... Quando a criança nos desafia com o comportamento dela que nos incomoda, que ela não tá querendo provocar, ela tá sendo ela, né? Ela tá sendo humana. Ela tá, de repente, expressando raiva. E aí a gente entra em contato com um medo nosso, ou com uma necessidade de controle, ou com um sentimento de insegurança, ou até uma incapacidade de entender o que a gente está sentindo em relação àquilo, que também é um aspecto da nossa criança ferida, né? Tudo isso, assim, uma rigidez, assim, uma necessidade de aprovação. Ai, meu Deus, o que os outros vão pensar se a minha filha se comportar assim? Tem 1000 coisinhas que chegam na nossa mente, que são vozes, ruídos. A gente começa a julgar a criança. Tudo isso acontece dentro porque tem essa criança ferida que não foi validada. Por isso que é importante conhecer a nossa história, porque senão a gente acaba ficando refém dela, né? E não sei, existem algumas maneiras que a gente pode fazer isso, né? Porque acho que é super interessante a gente se abrir para essa possibilidade de conhecer o que aconteceu com a gente de fato, realmente, para não ficar achando que a nossa infância foi cor-de-rosa, como muitas vezes a gente acredita. E existem vários processos. Eu posso contar um pouquinho da minha experiência e é legal que a Clarice também pode contar um pouquinho da dela. Eu, por exemplo, quando notei que, na verdade, até um pouco antes, eu comecei quando eu notei que não é tão fácil, assim, só pelo fato de você decidir quebrar um padrão, não é tão fácil seguir esse padrão novo, porque a gente não tem conhecimento, né, a gente não aprendeu a agir assim. Eu fui fazer, por exemplo, a biografia humana da Laura Gutman, procurei uma terapeuta que conhecesse a linha e tentei investigar um pouco a minha história de infância. Já tinha feito muitas terapias, mas é difícil terapias que abordem essa fase tão do início, né, dos primeiros anos da vida, né? E quando a gente desconstrói o discurso materno através dessa terapia da biografia humana, para mim ficou muito mais evidente onde eu tinha sido desatendida logo nesse comecinho, assim, que é a parte onde a gente começa a criar nossas crenças, os nossos valores internos, como a gente se vê, né, a nossa identidade. E para mim foi super difícil, porque minha mãe já estava falecida, então eu sentia que eu estava mais ou menos traindo ela, de repente ela se converteu numa pessoa que já não era aquela mãe tão especial e tão carinhosa e tão disposta e tão maravilhada com a maternidade. E eu não tinha como debater com ela e limpar as histórias. Simplesmente eu fui me dando conta que eu não tinha recebido peito, que eu não tinha sido atendida em tal aspecto, em tal aspecto. Foi muito doído. E eu confesso até que eu empurrei muito com a barriga a ideia de entrar em contato com a dor dessa criança, porque estava muito difícil eu aceitar. Eu fui assim, a criança boazinha, a criança que não dava trabalho, a criança que aprendeu a olhar muito para a mãe e ficar muito pendente da necessidade da mãe. E então eu aprendi a tapar as minhas necessidades.
Eu não olhava para o que eu tinha, parecia que não era tão importante. O mais importante é o cuidar dela, que é um espaço super cruel, né? Eu cresci muito rápido, eu digo que fiquei muito responsável muito rápido. Fui nomeada assim e tal. E aí fiquei empurrando com a barriga, né? Tipo, tá, detectei que a realidade foi essa, que teve um abandono emocional muito forte e importante, não é uma coisa irrelevante, é muito sério isso para uma criança. Ô, E o que eu posso Maíra, fazer, deixa eu né? pontuar uma coisa assim, porque às vezes, né, as pessoas que estão nos escutando, porque às vezes soa assim, né, tipo, ah, beleza, não fui amamentada, ou minha mãe não estava ali disponível, só que o tempo todo, né, pode parecer assim, nossa, mas é um exagero, né, tipo, Uhum, como assim? Mas o que a gente está falando aqui é muito sério, assim, eu acho tão importante a gente entender, assim, que essa criança, né, quando a gente... Porque eu trabalho da biografia humana e eu sinto que qualquer trabalho que a gente vai fazer com a criança interior, e aí já fica a dica aí, gente, porque a gente vai falar algumas possibilidades de cura daqui a pouco, mas a gente precisa de olhar e aprender, né, assim, a voltar, não olhar como o adulto que a gente é hoje para essa criança, mas tentar se colocar mesmo, olhar de fora, mas colocar no lugar dessa criança, assim. E se a gente olha quais são as necessidades da criança, a visão da criança, uhum, né? Porque totalmente. hoje a gente olha como adulto para nossa mãe e às vezes a gente consegue entender, tem gente que não, dependendo da história, às vezes ainda fica muito enraivecido com algumas coisas, tem consciência de algumas coisas que passaram lá atrás, enfim, cada um tem as suas questões aí. Mas é olhar do ponto de vista da criança. Uhum. Porque as necessidades dessa criança, assim, né? Imagina só aquele serzinho que estava lá num lugar perfeito, com todas as necessidades dele atendida. No É útero. claro que sentindo também no útero materno, mas sentindo também tudo que a mãe sentia, e aí Claro. já vem, claro, uma série de informações ali. Às vezes essa mãe não queria esse Ou bebê, tava achava que não era o insegura. momento, às vezes estava insegura, passou alguma coisa desafiadora durante a gestação, que ela sentiu muito medo, sentiu muita raiva, ou, enfim, viveu algum processo aí durante, que Uhum. coincidiu com o tempo que ela estava gestando. Então, claro que o neném vai sentindo isso, mas ele até então está num ambiente extremamente protegido, né? Sim. Extremamente Perfeito, né? Entre perfeito, aspas. que ele recebe tudo que ele precisa ali. E quando ele sai, é muito brusca essa diferença do lugar que ele estava, não tanto emocional, porque a mãe segue sentindo ali as mesmas coisas, às vezes isso vai aflorar, né? Às vezes coisas que, minha gestação foi ótima e quando o neném nasce, nossa, aí eu vi o caos, eu não dormia, ele só chorava, não sei o que, sabe? A situação emocional às vezes pode não mudar tanto, mas muitas vezes, na maioria, ela muda muito. Uhum. Mas a situação física mesmo, assim, o tanto que é diferente o ambiente que esse neném tava, para onde que ele vem. E hoje, cada vez mais, graças a Deus, assim, a informação tá chegando e as pessoas estão tomando consciência disso e realmente tratando esse ser como um ser que precisa mesmo de ser compensado nas suas mínimas necessidades. Sim. Né? Pelo menos nesses 2 primeiros anos, assim, é perceber, é realmente olhar. Mas para eu conseguir olhar para esse bebê de verdade que eu tenho nas minhas mãos, né? E por isso que a maternidade, ela, assim como vários outros momentos de crise na nossa vida, ela vai acessar essa dor dessa criança, eu preciso de internamente estar minimamente organizada, assim, emocionalmente. Claro. Eu preciso de, talvez, já ter trilhado um caminho de cura dessa minha criança, porque senão quem vai ativar na hora que meu bebê nasce é essa criança interior ferida. Uhum. Então, quando a gente tá falando aqui, né, você tá contando a sua história aí e falando, poxa, eu vi que eu não fui amamentada ou que eu tive aí um desamparo emocional muito grande e tudo, a pessoa pode pensar assim, nossa, mas que exagero e tal. Não, não é. Porque esse bebê, ele tá chegando e ele não conhece nada. Ele tá, assim, aberto, né? Tão aberto, tão entregue. Ele confia, ele ama nessa mãe, nesses cuidadores, nessas pessoas que estão ao redor, mas principalmente nessa mãe. Então, é realmente um momento, né? E é uma decisão muito séria. Talvez alguém que tá escutando a gente, que tá grávido, ou que tá pensando, tá grávido, ou então tá pensando em ter um bebê. É uma decisão muito séria, assim, você decidir ter um filho, porque
é realmente um processo que a gente deveria, teoricamente, se preparar. Sim. Sabe? Porque é claro que é possível também ir se preparando à medida que a coisa vai acontecendo. Eu sinto que talvez comigo aconteceu muito isso, né? É claro que eu já fazia terapia, já tinha muitos anos, desde que os meus pais se separaram, desde 15 anos eu faço terapia. Sempre fiz muito curso, eu fiz o Patchwork, que é um curso que trabalha, né? Um curso de crescimento pessoal, eu fiz durante 5 anos, que trabalha muito essa questão, é tipo uma terapia em grupo, mas que trabalha muito essa questão da criança interior. Eu estava contando até para Maíra que antes da gente começar a gravar de um outro curso que eu fiz também, muito bacana, com um discípulo do Osho que trabalha essa criança interior ferida e que a gente entra em contato profundo, assim, a gente faz vários processos de encontro, né, de visualização, de encontro dessa criança, de renascimento, de entrar em contato de forma bem catártica, assim, bem intensa com as emoções e colocar elas para fora, as emoções básicas, a tristeza, o medo, a raiva, a alegria, e perceber como que essas emoções fluíram ou não fluíram, ou os bloqueios que apareceram ali, que foram fazendo a gente reprimir isso, porque é o que você estava falando também, né, Maíra, que é importante a gente retomar. A forma que essa criança, né, recebeu esses limites, assim, foi fazendo ela guardar essas emoções, assim. Então, por exemplo, quando eu não me comportava da maneira que os meus pais esperavam, ou eu estava explorando ali, como que eu era punida, ou como que eu recebia esse limite? Não sei, às vezes eu estava brincando com uma faca e aí minha mãe vinha e tomava essa faca da minha mão e começava a chorar. Ou eu estava brigando com a minha irmã por algo e a minha mãe vinha. Como é que era, né? Como é que a gente era tratado nesses momentos? Por exemplo, meus pais adoravam, minha mãe adorava me descrever. Você era terrível. Eu terrível? Por quê? O que eu fazia? Ah, porque você aprontava as coisas sozinha. Tipo, nossa, mas o que eu fazia? Ah, não sei, você era silenciosa e de repente a gente ia te ver, você estava no banheiro provando água da privada. Aí claro, porque eu tava explorando. Então, tipo, o problema sou eu que quero explorar, que tenho a necessidade de conhecer o mundo, que sou curiosa, que tô sendo criativa, que tô, tipo... na verdade, eles que deixaram a privada aberta, entendeu? Para uma criança que naturalmente estaria se aproximando e tentando descobrir o que é isso daqui que tem aqui, entendeu? O erro tá na criança ou tá no olhar do pai que não entende a necessidade da criança, a etapa que ela tá vivendo... Na verdade, eu ser taxada de terrível não tem sentido nenhum. Aí, de repente, eu posso crescer acreditando que sou terrível, que eu apronto, que eu faço as coisas às escondidas e que eu provoco situações aberrantes e não tem nada de aberrante no que eu tô fazendo. Eu tô sendo criança. Sabe? É totalmente natural. Então, esse tipo de... Como que é acolhida a criança, validada pela necessidade dela? Eu tô olhando com o olhar do adulto ou tô entendendo o que a criança tá vivendo e conectando com aquilo? E se for o caso de ter que impedir que beba água da privada, ou fecha a privada, fecha a porta do banheiro, ou conduz a criança para outro lugar, mas não entenda que a criança tá errando. A criança tá sendo criança. Então, isso é muito legal de entender, assim, que às vezes a gente tem um olhar muito viciado. E a gente repete esse padrão também porque a gente foi criado assim e de repente transfere para a criança uma responsabilidade de que ela tem que entender que na privada a gente não pode brincar. Não tem muito sentido. Então, eu acho que a gente pode começar a falar agora, assim, um pouquinho, que eu sinto que a gente já está entrando e a gente vai e volta aqui nessa conversa, sobre esse processo de cura, assim, da criança, né? Sim. E eu queria começar falando sobre esse processo de cura, a gente já pontuou algumas coisas, assim, mas eu queria ler uma frase do livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba, que ele fala o seguinte: se quando adultos não estivermos suficientemente maduros para acolher a criança que fomos, a cura não será possível. É como estar com a chave na mão e não poder colocá-la na fechadura. Maravilhoso. Então, para mim, eu vejo, né, o nascimento dos nossos filhos como uma grande oportunidade da gente se deparar com a nossa criança ferida. Assim como em vários outros momentos de crise na nossa vida, essa criança ela vai gritar. A crise ela é uma oportunidade da gente se ver fora dessa proteção que a gente criou ao longo da vida, dessa coraça que a gente criou, né? Porque essa criança ferida, ela se sente inadequada, ela se sente não amada, ela se sente não reconhecida. E ela
ela vai ficando escondida, né, ali dentro do nosso ser. Ela vai ficar ali no nosso inconsciente. A gente não quer olhar para essa dor, porque dói, é o que você falou. Eu vou vivenciar o meu processo eu vou começar a olhar para aquilo e vou começar a entender esse cenário, a totalidade desse cenário quando eu era criança. Isso vai doer dentro de mim, porque eu vou perceber que às vezes a minha memória ou o que eu lembro não é tão... não faz tanto sentido de acordo com a realidade que eu vivi mesmo. Às vezes o que eu lembro foi o que a minha mãe me disse, o que essas pessoas que estavam mais próximas me disseram, mas não é a realidade. Foi a interpretação dela também, que vem da criança ferida dela, que vem de uma... né, e que não tem um culpado. É até legal a gente falar isso, que não tem culpado nessa história de criança interior, porque muitas vezes a gente vai, quando a gente começa a olhar para isso, vai olhar para os nossos pais e vai falar assim, puxa vida, como assim que eles fizeram isso comigo? Que sacanagem! Né, tipo, puxa vida, eu não vou fazer isso com meu filho, eu não tô fazendo, por que eles fizeram isso comigo? Como assim? Entra nesse lugar de vítima, E nessa história não tem vítima. Eu acho super importante a gente ter essa clareza de que os nossos pais fizeram o que eles podiam fazer, eles fizeram o melhor que eles puderam. Isso é uma coisa que é muito difícil de alcançar, assim, essa clareza e esse perdão, né? Porque no fundo é isso, a gente entender que todo mundo vai oferecer o quanto pode oferecer. E que se eles não ofereceram pra gente é porque eles não tinham tanto pra dar. Eu não posso oferecer se eu não fui nutrido o suficiente. Por exemplo, quando eu olho para a história de que minha mãe não me deu o peito, a minha mãe teve 12 irmãos, nenhum deles recebeu o peito. Ela não recebeu o peito. A minha mãe, ela foi cuidada pelas irmãs mais velhas, ela era a 10ª dos 13. Quando ela foi já adulta, ela descobriu que as irmãs descobriram uma técnica para fazer ela parar de chorar. Tipo, elas balançavam ela no berço, e aí um dia minha mãe estava chorando, caiu do berço e parou de chorar. E as duas irmãs que cuidavam, né? Nossa, se ela cai do berço, ela não chora. Então começaram a usar isso como ferramenta para impedir o choro da minha mãe. Imagina uma criança que cresce entendendo que se eu choro, eu apanho. Aí eu caio. Sei lá, entendeu? Eu ganho um golpe e eu durmo. E ela dormia na sequência. Deve ser uma dor. Deve ser ou uma sensação de inadequação por estar pedindo, né? Mesmo. Pavor. De pavor. Eu não posso chorar, eu não posso entrar em contato com essa falta, com essa necessidade de me vincular a um outro ser, porque quando eu faço isso, imagino. Eu sou punida. Eu caí. Eu caio, eu sou punida. E me jogam pro sono, assim, eu durmo, entendeu? Me tiram da realidade, me desconectam, porque querem me desconectar. Então, imagina, com 4 meses eu tava numa escola 12 horas por dia e eu chegava em casa, provavelmente minha mãe me fazia dormir na sequência, entendeu? E aquela coisa dela dizer a maternidade foi a coisa que mais maravilhosa da minha vida, na verdade ela tinha pouco tempo de maternagem. É muito estranho, assim, sabe? Depois que eu fui desconstruindo o discurso dela, eu falava, gente, como é que pode ser? Ela não tava lá. E ao mesmo tempo, ela não podia estar lá. Ela não tinha como estar lá, entendeu? Ela não tinha disponibilidade emocional para se doar. E até eu entender isso, de que ela fez tudo o que ela podia, que ela foi, na verdade, o máximo que ela podia ser, que ela sim me amou à maneira dela, seguindo o padrão do que ensinaram para ela, porque você ensina o que você aprende. E foi o que ela aprendeu, foi o que ela podia oferecer. Então isso é um processo assim que é super forte, que a gente tem que enfrentar, de como a gente faz para fazer as pazes com o nosso passado, para honrar esse passado, entender que a gente recebeu o que a gente tinha que ter recebido, que ninguém podia ter oferecido mais. E que se eu ficar só nesse lugar de vítima, eu não vou construir nada. A minha oportunidade, a única forma que eu tenho de enfrentar isso, mudar esse padrão, romper esse padrão, é assumindo que aconteceu assim. Sim, tinha uma criança que sofreu e que não foi validada. Como que eu faço para validar essa criança, para curar essa criança e para trazer um outro astral para ela, para que ela possa, sim, se abrir para estar disponível emocionalmente para maternar de uma outra forma. Então, como que eu faço para maternar essa criança? Eu mesma, e não a minha mãe. Porque a minha mãe não vai poder suprir isso para mim, entendeu? Se eu ficar nesse lugar de esperar que ela devolva para mim o que eu precisava, eu já saio de novo do lugar da responsabilidade, né? De eu sou responsável por curar essa criança e não a minha mãe. Não pode mais ser ela, entendeu? Eu como adulto, posso assumir essa responsabilidade e maternar essa criança, né?
Acho que isso é super legal de trazer. Sim, eu sinto que então, um primeiro ponto, assim, né, só tentando organizar, talvez para ficar claro quem tá, foi a questão que a Maíra falou de perdoar e entrar nesse espaço de gratidão, assim, de compreender a realidade também dos nossos pais, que também tiveram outros pais com criança interior ferida. E a coisa, ela vai se... não tem como a gente encontrar um culpado por isso, né? Se a gente vai olhando para a história dos nossos pais, dos nossos avós, a probabilidade delas serem pior, cada vez ir piorando, né? Assim, o nível de dor, de desamparo é muito grande, né? Se você olha para o seu, beleza, eu fui para uma creche, não, a minha mãe, ela caía do berço. No meu caso também, né? A minha mãe, ela veio de 5 irmãos. Ela era a segunda mais velha. A minha avó vivia num processo intenso, que o meu avô saía de casa, que o meu avô trabalhava fora, ela com muita raiva disso, ele com outras mulheres, e aqueles filhos ali totalmente desamparados. Enfim, tem toda essa questão aí. Eu também fui para a escola muito cedo. Enfim, vivi vários processos ali, depois, enfim, meus pais se separaram, mas eu sinto que se a gente for olhando para a história dos nossos pais e para os nossos avós, a gente vai ver que é como se justificasse o que eles estão vivendo. E hoje eu sinto que a gente está num momento muito privilegiado. Total. Né, no qual a gente, né, eu falo assim, um momento da história da humanidade, assim, muito privilegiado, porque a gente está tendo acesso a uma série de informações que podem nos apoiar nesse processo de curar a gente mesmo. A gente não tem mais desculpa. Porque antigamente, talvez as pessoas, até pouquíssimo tempo atrás, antes da internet, as pessoas não tinham acesso a tanta informação, tanta clareza a respeito disso tudo que a gente está falando aqui. Né? E relativamente são descobertas, assim, essas questões das necessidades das crianças são descobertas recentes da psicologia. Também. Assim, são visões que vêm chegando não fazem tanto tempo. Então, eu sinto que hoje, né, a gente está tendo uma oportunidade grandiosa de poder olhar, assumir a responsabilidade do que nos corresponde, de curar a nossa vida e de não seguir repetindo ou replicando toda essa bagagem inconsciente, ferida, mal trabalhada, e não seguir duplicando isso para os nossos filhos, porque se eu sou capaz de fazer esse processo de cura dentro de mim, dessa minha dor, de maternar a minha criança, de liberar também os meus pais por isso, né, de perdoá-los e de olhar para eles e ser grata, eu consigo também liberar os meus descendentes. E aí só uma coisa que eu queria colocar, que às vezes escutando a gente, pode ser que vocês que estão escutando fiquem com essa coisa, meu Deus do céu, então eu tenho que ser grata aos meus pais, eu não posso sentir raiva, eu não posso ficar triste, eu não posso... Muito antes, pelo contrário. Não. O processo, eu sinto que o primeiro passo para a gente entrar em contato com esse processo de cura da criança é compreender a história, é olhar o que você falou. Onde que dói? Né? Às vezes, olhando para o nosso filho, assim, olhando para o meu filho, o que que vem? O que que me dói aqui? Ou deixa eu tentar lembrar, olhar para fotos, conversar com a minha mãe, conversar com os meus pais, se eles estão vivos, conversar com os meus irmãos, se eu tenho irmão mais velho, com tia, com as pessoas que estavam próximas e ir tentando compreender essa realidade. Não se pegue muito a visão de um ou de outro, porque são interpretações, a forma como eles viram. Mas a partir disso tudo que você vai escutando, que você vai tentando buscar aí da sua infância, o que vem? Quais são as emoções que vêm aí dentro? E o processo, segundo passo, depois de começar a entender um pouco mais dessa história, é dar voz para essas emoções. Totalmente. Permitir que essas emoções venham à tona. Então, expressar. É chorar, é ficar triste, é ficar com raiva e sentir raiva e expressar e socar travesseiro. A raiva é uma energia de muita ação. Então, põe isso para fora com vontade, com vigor. Não é respirar até 10 que não vai passar a sua raiva. Sabe? Olha para uma criança com raiva e vê como que ela expressa. Então, permitir que a sua criança interior sinta tudo que ela não pôde sentir lá atrás.
como, e aí você vai pensar de forma criativa, de acordo com algo que se adeque à sua realidade aí no seu dia a dia. Vai ter um momento que eu vou me trancar no meu quarto e vou socar a almofada até eu suar, até aquilo passar, e aí depois eu vou tomar um banho e tal. Ou não, eu vou, sabe assim, aproveitar às vezes situações que te deixam com raiva no dia a dia e expressar isso de forma consciente, conectar com essa criança e falar assim, olha, você pode expressar. É desconstruir todos esses momentos que a gente foi calado, que a gente, por medo de não atender a expectativa, a gente foi se moldando e apagando essa luzinha, essa potência toda que tinha dentro da gente. Só voltando e trilhando o caminho inverso, permitindo que tudo isso que foi calado venha à tona, que a gente vai vislumbrar qualquer possibilidade de cura. Totalmente. Uma das ferramentas que para mim serviu muito assim nesse processo, para citar algumas coisas específicas, né, foi quando eu fiz um curso com a Ariana Schlesser, não sei se eu pronunciei bem o nome dela, me dá um pouquinho de vergonha, mas enfim, de abundância e poder pessoal. Ela é maravilhosa e ela ensinava a gente a usar o EFT, eu não sei se alguém aqui conhece, é uma técnica de acupuntura sem agulha que se chama Emotional Freedom Technique. E, na verdade, é um esquema que você vai fazendo, você vai falando roteiros e, ao mesmo tempo que você conta um pouco da sua história, da emoção que você está sentindo, você vai tocando, batendo em partes do teu corpo que ativam a tua energia e fazem a sua energia circular. E a ideia é que ele tenta trazer segurança àquela emoção que você está sentindo. Porque muitas vezes o erro que a gente comete quando a gente sente uma emoção que a gente pode dizer que é negativa, entre aspas, né, que tem uma vibração mais baixa, a gente se machuca muito, a gente se sente mal por estar se sentindo mal. Então eu sinto raiva e fico decepcionada comigo porque eu estou sentindo raiva, que eu não deveria estar sentindo raiva. Mas na verdade o que a gente está fazendo é tentando ignorar o fato de que a gente é ser humano. E quando a gente é humano, a gente tem que aprender a integrar, que a gente é tudo, né? A gente é o bom e o ruim, é o lado positivo e o lado negativo, a gente não tem só um lado. E é justamente essa tentativa de esconder a parte, entre aspas, negativa, que faz com que a gente reprima esses sentimentos e passe a vida, de repente, soltando eles com descontrole. Porque a gente está tentando fingir que não existe, mas a gente também tem o outro lado sempre, né? Então, o que o EFT faz é fazer meio que você fazer as pazes com aquele sentimento. Eu tô sentindo raiva, mas eu me sinto segura, apesar de estar me sentindo nesse estado. Esse sentimento não vai mais me sequestrar. E aí o legal é que você vai ativando esses pontos e você vai falando da tua história e de repente vão saindo mais frases que você nem tinha elaborado pro teu roteiro inicial, de coisas que você tá sentindo e você se dá conta, porque é como se você tirasse camadas de uma cebola e o seu inconsciente vai vindo à tona, e aí você vai conhecendo mais emoções tuas, e é legal para quem tem esse bloqueio, por exemplo, de não sentir as próprias emoções, não conseguir identificar, é super interessante porque ele vai te ajudar nisso também. E aos pouquinhos ele vai deixando a sua sensação com aquela história um pouco mais neutra. Então eu conto a minha história de criança, que eu não fui atendida, que minha mãe não me deu peito, que eu fiquei chateada, que eu me senti um pouco validada, que você não me entendia, que você não sei o que lá, e de repente eu já tô em paz com aquele passado, eu não tô mais brigando contra ele. Eu consigo honrar a minha história e entender que ela me trouxe até aqui. Que também tem essa parte interessante, quando a gente começa a entender que todo o processo que a gente viveu, por mais doloroso que tenha sido, ele ajudou a construir quem a gente é hoje, né? Eu não estaria aqui hoje, por exemplo, trocando ideia com vocês e falando disso, se eu não tivesse vivido esse processo, se eu não tivesse sido impulsionada a curar minha criança interior e não tivesse com vontade de falar, gente, tem mais gente que tem que saber disso, porque isso é uma cura para a humanidade, assim, sabe? É uma forma da gente dar um salto em conjunto para que todo mundo possa viver uma época mais sana, né? Com mais plenitude, com mais amor, né? Com outro astral. Então, isso também é bonito de se ver. E o EFT foi uma das ferramentas que eu usei que ainda me ajudam, que também é uma questão que é legal de pontuar aqui. O processo de curar a criança não é assim, eu vou viver 3, 4 sessões de terapia ou imersão, contato com a criança e agora eu tô bem. Não. A gente vai continuar vivendo esse encontro constante, vai descobrir mais um ponto da ferida que tem que trabalhar. É um processo longo, é um investimento a longo prazo que vale muito a pena. Outro ponto que eu tive, que me ajudou muito, foi o trabalho com o Zum Zum também, porque no Zum Zum a gente trabalha a criança interior e aí acho que a
Clarissa pode contar um pouquinho, se ela quiser contar algo mais. Eu sinto que a gente tem duas questões assim que a gente ainda não falou, que eu acho que é legal a gente trazer aqui, que é a possibilidade da gente entrar em contato com o que também dá prazer para nossa criança, porque tem uma parte dela que é ferida, mas tem outra parte que brincou, que se divertiu, que mesmo nos desafios conseguiu encontrar aí esse espaço de alegria, de espontaneidade, de autenticidade, né? Que não fique parecendo que só tem um passado negro, né? Exatamente. Então, assim, quando eu reativo essa parte minha também, é legal porque eu vou tomando consciência desse todo, dessa infância, assim, eu posso ir entrando em contato com essa criança, inclusive com essa parte ferida dessa criança. Então, assim, quando eu começo e isso é um movimento bem legal que pode surgir no relacionamento, na relação com os filhos, assim, né? O que me dá prazer? O que eu gosto de brincar? O que eu gosto de fazer com os meus filhos? Porque às vezes a gente não gosta de brincar de boneca ou ficar empurrando carrinho, mas a gente gosta de desenhar, a gente gosta de cantar, a gente gosta de dançar. Eu gosto de pular corda, ou eu gosto de subir em árvore e ficar lá em cima na árvore com os meus filhos, ou eu gosto de fazer cabana. Enfim, o que eu gostava e que eu posso de alguma forma reativar na minha relação com os meus filhos, não que esse seja o papel do pai, de ficar brincando, enfim, mas quando eu brinco com o meu filho, com algo que me dá prazer, puxa, eu tô acessando a minha criança, eu tô curando a minha criança também, eu tô chamando ela para brincar, para expressar, eu tô fazendo as pazes, né, e entrando em contato com mais intimidade com essa parte minha autêntica, espontânea, e dando mais força para isso. E um outro aspecto também, que é legal, que a gente faz bastante no Zum Zum, que eu incentivo bastante as meninas a fazerem, é a questão de escrever cartas para sua criança. Para sua criança, não, dar voz para sua criança, para que ela escreva cartas para esse adulto. Então, contando da experiência dela, assim, desde a visão da criança, falando das necessidades, de como ela se sentiu, de o que ela sente que ela não foi atendida, para que nós adultos, né, e esse processo de escrever carta é tranquilo, não é uma carta que você vai escrever com a mente. Da mesma forma que eu imagino que essa ferramenta que a Maíra descreveu, que eu não conheço, mas já ouvi falar, mas não conheço, nunca pratiquei, mas que é o EFT, eu imagino que você precisa de relaxar e criar e pensar essas frases, né? Assim, é bem parecido. Na verdade, daria para juntar as duas coisas e ficaria lindo, porque é praticamente isso. Você vai contando tudo que você sentia, como se fosse o momento presente, ou pode até como se fosse o passado, né? E você poderia ativar com o EFT enquanto você lê a carta em voz alta, entendeu? E com certeza vão sair mais coisas ainda que você não estava se dando conta, porque só a mente talvez não te deixe acessar, mas o fato de você estar ativando os pontos te estimularia e liberaria energia. Ou seja, dá para fazer um bem bolado. Exatamente, é isso que eu tô falando, assim, que hoje a gente não tem desculpa. E aí a Maíra tava me contando, Clarissa, esse negócio do EFT, você busca no YouTube, tem vídeos que explicam. Hoje a gente não tem desculpa, gente. Sabe, assim, essa possibilidade de cura, ela tá nas nossas mãos. E os nossos filhos, eles trazem essa oportunidade, porque eles deixam a nossa criança interior, tanto a ferida quanto a nossa criança interior saudável, plena, autêntica, espontânea, amorosa, também muito à tona. Então é abraçar isso tudo, abraçar a nossa luz, abraçar a nossa sombra, criar a sua própria forma de curar e de entrar em contato com isso, né? De fazer realmente da maternidade, dessa relação com os nossos filhos, uma possibilidade de cura, uma possibilidade de recriar, de recontar a nossa história, de ressignificar tudo aquilo que muitas vezes lá atrás foi mal interpretado. Então, hoje, além de ser mãe do nosso filho, a gente pode também maternar a nossa criança interior, a gente pode também maternar essa criança que talvez foi tão desamparada lá atrás. Nós somos os responsáveis por isso. Né? Sim, e eu queria só trazer também uma experiência de uma coisa que pela vivência eu senti que também tinha, no final tinha esse efeito também, que em princípio nem era a minha intenção, mas quando eu comecei a me desdobrar mais para acolher os momentos de birra da Nara, né, dessas crises emocionais que a criança tem, que ela não tem controle, e que
é justamente o momento onde você percebe que se ativam essas vozes internas que começam a brigar contra o comportamento da criança, e você julga a criança, e você não consegue evitar pensar mal dela, né? E você fala, ai meu Deus, eu tô me tornando uma mãe horrível, como assim? Quando eu comecei a fazer aquele esforço de, pera, eu vou tentar não dar voz a essas vozes, não dar ouvidos a essas vozes internas, a reconhecer que isso era a minha criança interna gritando dentro de mim e incomodada com aquele estímulo que a Nara estava provocando em mim, não tanto com o comportamento dela, mas com o efeito que provocava em mim. Não era ela que estava errada, né? E aí, como que eu faço para acolher o choro dela e entender que ela tem direito a se expressar com raiva nesse momento, porque é válido, porque é do ser humano, porque é quem ela é nesse momento, é tudo que ela pode manifestar nesse momento, ela não tem controle, ela não tá tendo controle. Como que eu acompanho isso de uma forma amorosa, estando muito, muito, muito presente, compreendendo, filha, eu sinto muito, eu sei que tá difícil, eu te amo, sabe, oferecendo esse amor incondicional, tipo, independentemente do que você fizer, eu tô aqui com você. E eu vou ficar aqui. Mesmo que em mim esteja doendo, mesmo que eu esteja gritando por dentro, eu vou ficar aqui com você. E aí, tinha vezes que eu ficava muitos minutos, assim, 20 minutos, 40 minutos, aguentando o choro dela e tentando, tipo, silenciar a minha dor de eu não tenho o que fazer, mas eu também tenho que respeitar, não sei. E no processo todo, quando depois de toda a tormenta passada, eu lá, disponível, até chegar o momento do abraço em que ela consegue ficar tranquila, e de repente eles mudam totalmente o chip, né? Impressionante. Eles saltam para um estado de tranquilidade como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, a questão é a sensação de uau, passou, e olha como ela tá bem agora, era também tipo um alento para minha criança interior. Eu senti, nossa, parece que eu fiz um processo de cura para minha criança, porque validando a minha filha, eu valido a minha criança. Então, se a gente dá esse giro e começa a olhar o momento do conflito com a criança como também sempre uma janela para você acessar a tua criança e, olha, então tá vindo, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me deixar levar pela reação ou eu vou ter uma presença e permitir que isso se convirta num momento de ganho para todos nós, né? De amor, né? De processar esse amor mesmo. Então, acho que... Não, esse né? tema das emoções, né? Assim, você tá com isso que você tá falando, né? Eu acho que assim, a gente já vai finalizando o nosso episódio hoje, mas eu sinto que isso que a Maíra tá trazendo é uma questão importantíssima e que a gente pode fazer um outro podcast para falar sobre isso, assim, né? Sobre essa nossa capacidade de dar limite, de acolher as emoções que vêm aí da criança, né? Sim. Independente, e como que isso também acessa essas emoções da nossa criança, e que quando eu materno meu filho, eu vou maternando a minha criança. Foi muito legal esse exemplo, Maíra, porque ficou vivo, ficou prático, ficou palpável, legal. Uhum. Acho que ficou bem, bem interessante mesmo, mas é um tema que a gente também pode abrir janelas aí para vários outros, para entrar profundo nessa questão de limite, das emoções, da escuta, da presença, que são vários outros temas que a gente vai abordar nos próximos episódios aqui do Tenda. Então, você que está aí escutando, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas a gente segue super, super atenta aos seus comentários, aos seus e-mails. Escreve pra gente, por favor, contando o que você achou do episódio de hoje. Se você quiser compartilhar algo da sua história pessoal, fazer alguma pergunta, sugerir algum tema, a gente está super à disposição a escutar. Quem sabe a gente lê o seu e-mail aqui no próximo episódio do Tenda. E os nossos contatos são clarissa@bifamily.com.br e o da Maíra é contato@cantomaternar.com. E é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. Um Feliz Natal, ótimas festas aí de fim de ano. Já passou, né? Hoje é dia 26, o dia que tá indo ao ar o nosso podcast, mas que esse espírito do Natal, ele ainda se mantém vivo. Lá na Espanha, até dia 6 é Natal, né, Maíra? Mais ou menos. Eu espero que 2018 seja um ano de muita luz para todas vocês e que o tema de hoje tenha servido para dar um empurrãozinho, assim, em algumas, quem sabe deixando uma vontade, assim, de se investigar mais, de se abrir para esse caminho maravilhoso que é a autoeducação e de ver os nossos filhos como mestres, porque, na verdade, eles são os nossos mestres maravilhosos que vieram para mostrar pra gente o que a gente tem que fazer pra ser uma pessoa mais
preparada para recebê-los, não? Exatamente. É isso. Um feliz ano 2018 para todo mundo. Um beijo grande e até o próximo episódio da nossa Tenda Materna. Feliz 2018. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo grande. Tchau.